pai de família soubesse que hora que um ladrão viria até a casa dele, ele vigiaria. Não deixaria que a sua casa viesse a ser arrombada. E nos traz nessa noite uma palavra de atenção. Para que eu e você venhamos estar apercebidos, atentos, de ouvidos em pé e de olhos abertos a todo instante. Porque, como esse texto nos diz, porque naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Quem é o Pai? Deus. Somente o Senhor sabe a hora, o momento em que vai acontecer nessa terra o evento mais esperado pela igreja. Que evento é esse? A vinda do Senhor. A volta do Senhor a esta terra. De tantos e tantos eventos na Bíblia Sagrada, chamados eventos escatológicos, que falam acerca das coisas do futuro, das doutrinas dos últimos dias. Nessa noite é trazida ao meu e ao teu coração uma palavra de atenção. Por quê? A palavra de Deus diz que Jesus volta para buscar. Ele disse: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu irei primeiro, vos prepararei lugar, depois voltarei outra vez para buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejais também. Jesus veio para buscar uma igreja, mas que igreja é essa, pregador? Ele veio para buscar a congregação universal, a renascendo para Cristo. Qual igreja ele vem para buscar? Ele vem para buscar a igreja dele. E quem é a igreja dele? Não é placa de igreja, mas são os lavados, remidos, santificados no sangue do Cordeiro. São aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, com a palavra, e mudaram a sua vida. Se integraram para Jesus, mudaram de vida e se tornaram um novo homem e uma nova mulher. Mas Jesus alerta os seus discípulos, aqueles que todo santo dia estavam andando com a palavra da vida ao seu lado. Aqueles que por 3 anos e meio ouviram Jesus dizendo: é necessário que vocês morram para esse mundo e nasçam para uma vida nova. É necessário que vocês neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Aquele que por 3 anos e meio ensinou para eles o Evangelho que você precisa amar o teu próximo, o Evangelho que você precisa perdoar, o Evangelho que você precisa mudar de vida, o Evangelho que você precisa se diminuir. Mas Jesus alerta eles com várias parábolas, e nessa noite é trazido para o nosso coração que eles deviam estar preparados para aquele momento. Aqui no capítulo 25, a palavra do Senhor nos conta sobre a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. 5 estavam preparadas para se encontrar com o seu Senhor, com o noivo, mas 5 não estavam preparadas. Pregador, o que é que acontece com essas 10 virgens? As 5 que estavam preparadas, quando chegou o momento que o noivo chegou, estavam todas dormindo, todas tosquenejaram, todas dormindo. Mas as 5 que estavam preparadas, quando veio o clamor, aí veio o noivo, elas estavam preparadas, o azeite estava nas suas lamparinas. Elas estavam revestidas, estavam preparadas naquele momento para se encontrar com o Senhor. Pregador, como eu me preparo para se encontrar com o Senhor? A Bíblia Sagrada diz que um dia um profeta profetizou no capítulo 4, versículo 12 no seu livro, dizendo: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Como me preparo, pregador? Vigia. Mateus 26, 41, vigiai e orai, porque o Espírito é forte, mas a carne é fraca, para que vocês não venham entrar em tentação. O primeiro princípio para você se preparar diante de Deus é a vigilância. Não é primeiro orar, depois vigia. Primeiro vigia. Vigia suas atitudes, vigia suas ações, vigia aquilo que você tem feito, se agrada a Deus ou se agrada ao diabo. Vigia se as suas ações têm feito o que é para a glória de Deus ou o que é para a glória do homem. O segundo ponto, oração. O homem pode olhar para si mesmo e dizer: eu sou fraco. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, no Salmos 37, no versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando eu e você descemos a oração, recebemos uma força, um fortalecimento de Deus. Paulo vem escrevendo a palavra, capítulo 5, e no versículo 17 da Epístola aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Os judeus oram 3 vezes ao dia, os muçulmanos oram 5, mas para mim e para você é orar sem cessar. Para a gente estar revestido e preparado para aquela hora e para aquele momento.
O que é orar sem cessar, pregador? Está andando de carro? Sua mente ligada em Deus está orando. Está estendendo uma roupa? Sua mente ligada em Deus, você está em espírito orando. Está falando com Deus, está em comunhão com Deus. Orar não é somente você dobrar o teu joelho. Dobrar o teu joelho é ótimo. Mas orar em todo tempo está com a mente ligada em comunhão com Deus. Sua mente não pode estar vazia, tem que estar em comunhão, em contato com Deus a todo tempo, a todo instante. Não se esquecendo quem é você. Quem é você? Filho de Deus. Herdeiro de uma promessa de salvação. A Bíblia Sagrada aqui vem dizer para mim e para você que nós temos que estar preparados. Porque ocorre o risco de eu e você ficarmos nessa terra. Pregador, quais são os eventos que vai acontecer? A Bíblia Sagrada, como foi aqui nesta noite, as irmãs, no grupo de louvor cantaram o louvor 7 trombetas. E lá fala, quando a primeira trombeta tocar, eu quero estar na glória junto com o Senhor. A partir do momento que a primeira trombeta tocar, pragas cairão sobre esta terra. Será derramada. Será tocada as 7 trombetas. Será abrido o livro dos 7 selos. Será nessa terra derramada as 7 taças da ira de Deus. Aqueles que ficarem aqui e não forem no arrebatamento, sofrerão nessa terra o mais duro juízo. Participarão de uma coisa chamada grande tribulação. Você pensa que a sua vida está difícil? Você pensa que as coisas nesse mundo estão feias? Vai piorar. Vai piorar. A única chance que eu e você temos nessa terra de termos uma vida moldada, restaurada e transformada é eu e você, no dia do arrebatamento, estamos preparados e suprimos o Senhor na glória. Porque o próprio escritor dos Tessalonicenses, Paulo, escreve no capítulo 4, dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Mas a necessidade estamos preparados por quê? O próprio Jesus escreve, fala aqui, e Mateus escreve na palavra dizendo: e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé estava tudo bem, como agora está tudo bem. Nos dias de Noé estava tendo casamento, como está tendo casamento. Nos dias de Noé tinha gente bebendo, tinha gente se dando em casamento, tinha gente errando, tinha gente pegando, tinha gente fazendo de tudo quanto a coisa era errada. Mas de repente o que aconteceu? A arca se fechou. Noé entrou com a sua família, com a sua esposa, com os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Entrou com 2 animais de cada espécie, macho e fêmea. E Deus fechou a porta do lado de fora. Deu 7 dias, veio o quê? Chuva sobre essa terra, dilúvio, e todos pereceram. Todos pereceram, não vai ser diferente. Não vai ser diferente na vida do Senhor. A hora, o momento, nós não sabemos. Mas alegra o meu coração e alegra o coração daquele que é salvo em Cristo. Saber que Ele vem buscar a igreja. Vem salvar os lavados, os remidos. E vem arrancar nós desse mundo de tribulação e levar Ele para reinar com Ele na glória. Glória a Deus. Aleluia. Porém, naquele dia, hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Olhamos para o cenário atual que estamos vivendo. Podemos olhar para aquele estado do Rio Grande do Sul e ver debaixo d'água. Aí alguém pode abrir a boca e falar: Deus é mau. Por que Deus permite isso acontecer com o homem? Isso é falta de ler Bíblia. Isso é falta de ler a Bíblia e entender a vontade de Deus. Se Ele quiser, Ele pode, o apagar e acender de luz, acabar com a enfermidade da terra, acabar com a peste da terra. Mas por que Deus não faz? Porque o homem é mau. O homem, quando ele tem de tudo, o que ele faz? Ele vira as costas para Deus. O homem, quando está tudo em paz, a vida dele está tranquila, ele vira as costas para Deus. E o que é que Deus faz? Deus permite que o mal se levante contra a vida do homem, para que o homem venha se despertar. Se você olhar na sua Bíblia, no livro de Juízes, a Bíblia Sagrada vem nos mostrar que todas as vezes que o povo largava a presença de Deus, pecava, se afastava de Deus, Deus fortalecia os inimigos. Deus fortalece o inimigo, pregador, fortalece os inimigos. Toda
Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, Deus fortalece os inimigos dele. Para quê? Para que ele venha acordar, para que ele venha despertar. Porque Deus tem uma obra na vida dele, quer salvar a alma dele, quer salvar a casa dele, quer salvar a família dele, quer fazer uma obra na vida dele, mas o homem anda disperso. O homem anda longe de Deus. Você pode ter certeza, isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo muito triste, mas é juízo de Deus, como em outros lugares do mundo. Ou você acha que tem alguma coisa nessa terra que está fora do controle do Deus que você serve? Quando de repente tem um terremoto e destrói casas, prédios, apartamentos, o que é aquilo? É Deus vindo com juízo na terra. Quando você vê que um terremoto chegou, quando você vê que um tsunami chegou e destruiu tudo, o que é? Deus vindo com juízo na terra. Pessoas perecem, pregador, pessoas perecem. Pessoas são machucadas, pessoas são feridas, pessoas morrem sim. Mas por quê? Para que o homem venha ter um despertamento, acordar. Enquanto ainda é tempo. Se você tem enfrentado a grande luta na tua vida e você não está entendendo o que aconteceu, eu te digo nessa noite, inspirado pelo Espírito de Deus, é o Senhor te dizendo: desperta, tu que dormes, e levanta do meio dos mortos, porque Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Deus. Deus quer salvar a alma do homem, mas o homem não quer ser salvo. O homem quer virar as costas para Deus. O homem quer servir as coisas do mundo. O homem quer servir as coisas que agradam a carne e se esquece da palavra de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É ir até o fim. Nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, e aqui no versículo 13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O homem no meio da caminhada abandona. O homem no meio da caminhada quer servir as coisas da terra. O homem quer servir a cachaça. O homem quer servir a feitiçaria. O homem quer servir todas as coisas dessa terra. O homem quer servir a sua própria carne. Quer servir a prostituição. Quando eu falo prostituição, não estou falando da prostituta que se vende por dinheiro. Estou falando daqueles que vêm e cometem o erro. No passado, uma mãe solteira é algo terrível. No dia de hoje, é a coisa mais normal, mais comum. No passado, uma pessoa largar um casamento e entrar em outro era algo abominável. Nos dias de hoje é a coisa mais comum, coisa mais fácil. Isso é prostituição, isso é adultério, são tudo coisas que agradam a carne, mas desagradam o Todo-Poderoso. Se o homem um dia quer entrar no céu, se o homem quer que Deus um dia arranque ele dessa terra e leve para o céu de glória, ele vai ter que se arrepender dos seus pecados, renunciar à carne, renunciar às coisas erradas e começar a buscar as coisas de Deus nessa terra. A Bíblia Sagrada diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado do homem afasta ele de Deus, ou Deus não quer se afastar do homem. Mas o homem peca e vai se afastando de Deus. Cada vez que você peca, você está dando uma brecha para Satanás entrar e tentar destruir, te afastar de Deus de uma maneira só. Eu e você, por pior que fomos nessa terra, temos oportunidade de salvar, de nos salvar por Cristo Jesus. Mas agora Satanás não tem essa oportunidade, então ele vai lutar até o fim para levar com ele quantos ele conseguir. Então a palavra para o teu coração é: permaneça firme, porque você não sabe a hora nem o momento. Quando eu falo acerca de juízo de Deus, muitas das vezes, no juízo de Deus, tem pessoas que morrem, tem pessoas que perecem, tem pessoas que sofrem, tem dores, sim, tem. Mas a Bíblia diz, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, é melhor a casa que tem luto do que a casa que tem banquete, que tem festa. Por quê? Porque aquele que está numa festa não pensa em Deus. Porque aquele que está em uma festa pensa em agradar a sua carne. Quem sabe se prostituir, quem sabe usar droga, quem sabe beber, quem sabe falar besteira, quem sabe falar mal da vida dos outros, constar fofoca. Quem sabe aquele que está dentro de uma festa quer fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas e no dia do luto? Qual é o primeiro pensamento quando alguém morre? Foi pro céu. Todas as vezes que alguém morre, as pessoas se lembram de Deus. As pessoas se lembram de Deus. Por isso muitas das vezes é melhor você enfrentar o luto do que estar dentro de uma festa. Porque aquele que enfrenta o luto pensa em Deus. Pensa em Deus no meio dos caos que estamos vivendo nessa terra. Os dias de adversidade, os dias maus que eu e você sofremos é para nos voltar para Deus. Eu olho para a Bíblia, as cartas que João escreve, que Jesus direciona ele no Apocalipse, dizendo: Jesus disse: eu vos dei tempo para que vocês se arrependessem. Se você vê uma pessoa que tem feito algo errado,
e você vê que ela continua a vida dela, nada de mal aconteceu, você pode ter certeza que a cobrança de Deus chega a uma hora. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Lá fora no mundo não fala, tudo aquilo que você plantar você vai colher. O reino dos céus é do mesmo jeito. Com Jesus é do mesmo jeito, a lei da semeadura é do mesmo jeito. Se você hoje está plantando pecado, o seu fim vai ser triste, porque a cobrança de Deus vai chegar. O versículo 8 vai dizer: mas aquele que semeia na carne vai colher a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito vai herdar a vida eterna. A necessidade de ter um despertamento na igreja, do mundo inteiro. A necessidade de ter um despertamento. Nunca foi tão feio esse mundo e a maneira que as pessoas estão servindo a Deus. Muitas pessoas estão servindo a Deus, fazendo a obra de Deus de maneira relaxada, fazendo de qualquer maneira. Jesus não veio a essa terra de brincadeira. Jesus não veio a essa terra à toa, não. Ele veio a essa terra para salvar todo aquele que se havia perdido, irmã. Eu te leio nessa noite. O Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Se você é uma ovelha perdida e está aqui nessa noite, se encontre nessa noite nos braços de Deus. Mas não largue os braços de Deus. Não seja uma pessoa que faz o errado, faz o certo. Tem um céu esperando eu e você. Mas a oportunidade de entrar no céu está nas suas mãos, não está nas mãos de Deus. Aí no mundo aí fora vem falar: não pode julgar, não pode isso. Mas perante a palavra é o julgamento. Se a palavra diz que adultério é errado e a pessoa está adulterando, eu tenho que passar a mão na cabeça e falar: continua? Estou julgando a pessoa ou estou julgando ela segundo a palavra, pregando a palavra, falando a verdade para ela? Aqueles que estiverem na vida errada, quando chegar o momento que Jesus vem para arrebatar a igreja, vai ficar para trás e vai estar dentro da grande tribulação. É melhor você estar com Jesus, os anjos e o Senhor do céu, ou estar com o anticristo, o falso profeta e com a besta nessa terra. O que é melhor? Porque esse mundo vai ver uma tribulação só. Se você acha que as coisas estão difíceis, você vai ver quando vem gafanhotos nessa terra e for dado a eles o poder do escorpião para ferir os homens. Você vai ver nessa terra quando as águas se tornarem amargas, quando as águas forem destruídas, quando as águas forem envenenadas. Você vai ver que a coisa vai ficar difícil nessa terra quando a terça parte dos peixes morrer. Você vai ver que a coisa vai ficar difícil nessa terra quando a terça parte dos animais morrer. Você vai ver que a coisa vai ficar difícil nessa terra quando esse sol aquecer e ficar 7 vezes mais quente. Você vai ver que a coisa vai ficar difícil nessa terra quando se cumprir Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias que enviará fome sobre essa terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas da minha palavra. Andarão do ocidente até o oriente, procurando alguém que prega, e não vai haver alguém que prega. Ainda hoje temos a oportunidade. Ainda hoje estamos em um país que, por enquanto, é permitido a pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Vai pregar a palavra na China, vai pregar a palavra na Coreia. É proibida a Bíblia, é proibida a palavra. Aí eu te pergunto, se isso aqui é um livro escrito por homens e não serve para nada, por que é proibido? Por que é proibido? Aí eu te falo mais uma coisa. Por que se um cachaceiro ouvir o que está escrito aqui, ele larga a cachaça? Por que um drogado ouvir o que está escrito aqui, ele larga a droga? Porque a pessoa que tinha a vida errada no pecado, ouve isso aqui e larga o pecado. Porque esse livro tem poder. O apóstolo Pedro escreve na sua carta dizendo que toda profecia não é de particular interpretação. E todos os homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Alguém pode pegar e falar assim: mas foi o homem que escreveu a Bíblia? Ia ser um elefante? Ia ser um cavalo que escreveu a Bíblia ou um homem? O homem escreveu a Bíblia inspirado pelo Espírito de Deus, para trazer a mim e a você o conhecimento de coisas que aconteceram no passado, para que eu e você viéssemos ter a oportunidade de nos salvar. Porque é na Bíblia que diz que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, será salvo a mim e a tua casa. É a Bíblia que diz que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. É a Bíblia que diz, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 3, que naquele dia muitos ressuscitarão para a glória eterna, mas muitos ressuscitarão para o desprezo eterno. Enquanto o homem está vivo, ele tem a oportunidade de se salvar. Tira hoje da tua cabeça que se uma pessoa morrer, eu vou lá orar, Deus vai salvar aquela alma. Não vai. Enquanto você está vivo, a decisão está dentro de você. Porque a Bíblia vem a nos ensinar
que se eu e você permanecemos com Cristo até o fim e morrermos, no dia do arrebatamento nós sobe primeiro. Os que morreram sobem primeiro. Depois nós sobe. Depois os que estiver vivos sobem. Aqueles que morreram naquele dia vai subir primeiro. E como que vai ser isso, pregador? Essa carne entra no céu? Não. O apóstolo Paulo escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Da mesma maneira que existe o corpo dos animais, existe corpos celestes. Da mesma maneira que existe o corpo da ave, o corpo dos répteis, dos peixes, existem os corpos celestes. Da mesma maneira que existe esse corpo carnal, existe o corpo celestial. E Paulo vem escrever a carta aos Coríntios dizendo: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, que é essa carne. Ela não pode entrar no reino de Deus. Nem a corrupção herdar em corrupção, porque essa carne aqui ela carrega pecado com ela. Pois o dia que Adão saiu do Éden, o pecado está dentro de nós. Todos nós somos pecadores. Mas aqueles que se santificarem em Cristo e nascer de novo, vai acontecer o que eu vou ler aqui agora. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos significa morremos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Vai ser assim, ó. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Nós seremos transformados. Aqueles que perseverarem com Cristo até o fim, guardarem a palavra dele, crerem na palavra dele, forem até o fim, serão transformados no abrir e piscar de olhos. E quando que vai ser isso, pregador? Pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Tem um louvor que diz, pode ser hoje. Último dia. Cadê as crianças que louvavam? Cadê as irmãs do círculo de oração? Cadê o pastor? Sumiu a igreja, sumiu. A igreja foi arrebatada. Mas foi notícia em todo mundo. O que aconteceu com o povo de Deus? O povo barulhento desapareceu. Então lute para você estar no meio desse povo. Lute para você ser um daqueles que um dia vai entrar na glória com Jesus e os teus anjos. Lute para você ser aquele que não vai ficar aqui nessa terra porque as coisas vão estreitar, vai ficar difícil. Não pensa que Deus criou em você para ficar aqui sofrendo, não. Não pensa que Deus te criou para você ser só mais um que paga boleto, mais um comedor de arroz e feijão. Não pensa que Deus te criou para você ser só mais um dessa terra que passa nervoso, que luta com enfermidade, que luta com pecado, que luta com doença, não. Deus criou eu e você, destinou eu e você para adquirirmos uma salvação. Um dia entramos na glória, está com Ele. Um dia estarmos com Ele. Mas a necessidade que eu e você viemos estar apercebidos. Porque aqui a própria palavra vem nos dizer, no versículo 40, então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, um será levado, uma será deixado. Vigiais, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Quando eu olho para essa palavra, eu aprendo a respeito da salvação individual. Se alguém quiser barrar você de um dia estar no céu, entenda, a escolha está dentro de você. A escolha não está dentro do homem A, homem B, homem C. A pessoa A, a pessoa B, não. A escolha está dentro de você. Porque aqui a palavra é clara. Estarão dois juntos, um vai ficar e o outro vai ser levado. Seja você o que vai ser levado. Se o seu marido não quer buscar a Deus, busca você porque a salvação é individual. Se a sua mãe não quer buscar a Deus, busca você porque a salvação é individual. Se o seu pai não quer buscar a Deus, busca você porque a salvação é individual. Só você salva você. Eu não salvo minha esposa, nem ela salva a mim. Eu não salvo nenhum dos meus filhos. Eu não salvo. Nem eles me salvam. Mas agora eu posso me salvar se eu crer em Jesus e permanecer até o fim, até o dia do arrebatamento da igreja. Porque a coisa aqui vai ficar tão difícil que o próprio Espírito Santo vai ser arrancado. Como vai ser arrancado? Ele vai ser levado para fora da terra? Não. Porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares.
Ele está no céu, está na terra, está no inferno ao mesmo tempo. Sim. Mas naquele dia vai ter uma diferença. A Bíblia Sagrada vem nos contar, se você olhar para o Velho Testamento, que o Espírito de Deus, quando ele se apossava do homem, ele vinha e vinha na vida do homem. Usou para profetizar, usou para fazer alguma coisa que aprove a vontade de Deus, o Espírito saía. Agora, é passado o tempo, Jesus faz uma promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestido de poder é uma mudança. O Espírito estava com eles. Mas quando o Espírito de Deus desce no dia de Pentecostes sobre eles, agora o Espírito mora dentro deles. Enquanto a igreja está na terra, o Espírito de Deus mora com a igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando nessas 4 paredes, não nessas 2 portas, muito menos as cadeiras. Quando eu falo igreja, a igreja Maria, a igreja Joaquim, a igreja Pedro, a igreja Marcos. Quando eu falo igreja, eu organismo, não organização. O Espírito Santo quer morar dentro do homem. Mas quando chegar o dia do arrebatamento, ele não vai mais morar mais com o homem. Vai ter salvação ainda, pregador? Vai ter salvação ainda, sim, no meio da grande tribulação. Mas as coisas vão ficar bem mais difíceis, vai estreitar. Hoje está fácil. O próprio profeta Isaías diz: buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Ainda está podendo achar Deus. Ainda está podendo buscar a Deus. Ainda tem quem prega. Ainda você tem a oportunidade de se salvar. Não perca a sua salvação por nada. Porque a palavra que é clara: 2 estarão no campo, um vai ficar e o outro vai ser levado. Lute para você subir no dia do arrebatamento. Seja uma pessoa que esteja apercebida. O que quer dizer apercebida? Atento. Atento aos sinais. O próprio Jesus vem nos dizer sinais. Quando vê acerca de rumores de guerra, terremotos, filho contra pai, pai contra mãe, família se levantando. É o princípio das dores, ainda não é o fim. Mas já é momento de você ficarmos atentos, é saber que a qualquer momento pode acontecer o primeiro tocar a trombeta e a igreja subir para a glória. Então só você que um dia quer subir na glória, permaneça até o fim. Deixa o pecado de lado, deixa o homem, deixa a mulher de lado, busque a sua salvação, porque a salvação é para você, para sua casa, para sua família, mas acima de tudo é para aqueles que querem a salvação. Se você quer a salvação, permaneça até o fim, amém? Deus te abençoe, as suas palmas louvem o nome do Senhor. Você que trouxe a garrafa com água, traz a garrafa.